O Alexandre perguntando aqui, ó, quantas repetições tem que fazer no supino para crescer o músculo peitoral? Alexandre, cara, essa é uma pergunta muito específica, sabe? Assim, para poder ter uma resposta que eu demoraria aí pelo menos uma meia hora para te falar só sobre hipertrofia. Mas assim, para não te deixar sem resposta, um campo de repetição ideal para o processo hipertrófico, né, seria entre 6 e 12 repetições, tá? Mas assim, não leve só essa minha resposta como ela é verdade absoluta e pronto. Daí você vai encontrar, as pesquisas revelam que existem pessoas que conseguem hipertrofia com mais repetições, existem pessoas que já hipertrofiaram com menos repetições. Então a ciência, ela chegou assim a um meio termo que é chamado lá na curva de Gauss, né, que tem as extremidades, os 5% de cada lado, e a média ficou entre 6 e 12 repetições. Mas nós temos, antes de qualquer coisa, um princípio chamado individualidade biológica. Então, assim, para algumas pessoas pode ser que seja isso, que a gente acerte, mas para outras não, pode ser mais, pode ser menos, então é muito relativo. Então eu tenho que respeitar o indivíduo, né, como ele é, e na maioria das vezes a hipertrofia, se você pensar, não, Marcos, ó, tô fazendo as 6 às 12 que você falou lá, mas não tô conseguindo desenvolver. Tem uma ciência por trás, daí tem todo um processo de descanso, de regeneração, de alimentação que está envolvido em genética. Uhum. Então, assim, não dá para olhar só... É como se eu estivesse falando assim, sobre a pontinha, sabe? A pontinha. Tem uma avalanche de coisas aí por baixo que a gente acaba esquecendo e se fixa só na repetição. É como se você fosse na academia e falasse, o Magnus falou que é de 6 a 12 e é isso, é lei e pronto. Não é bem assim, tá? Mas, te deixando claro, a ciência diz que o campo seria ideal. Tá bom? Para não te deixar sem resposta, Alexandre. O importante é que quando você vai esperando um resultado específico, aí ele vai demorar para vir, né? É o que eu percebo, né, Marcelo? É a fórmula do bolo que a maioria das pessoas querem ouvir. Quando eu ministrava aula no ensino superior, na faculdade, eu fiquei famoso lá porque o pessoal, os alunos tiravam sarro, porque eu sempre falava assim, depende, né? Uhum. É como se eu não quisesse responder as questões. Sim. Mas quando alguém me pergunta alguma coisa muito específica, eu vou falar, peraí, depende disso. Pô, mas como assim, professor? Depende disso, depende daquilo. Então, já não sei mais nada, né? Daí, por exemplo, assim, é difícil já, porque cercar todas as variáveis, né? Uhum. E aí você dizer assim, agora, o que você vai fazer com essa informação? Falar, é muita coisa. E a gente não tá falando de máquina, né? Porque a máquina você programa e ela vai te trazer o resultado. É uma coisa matemática, né? Então, por isso que a minha indicação é procure um profissional de educação física, que aí você transfere a responsabilidade dele, né? Pensar em tudo isso, estudar tudo isso e te entregar o que você precisa. Então, confie no seu professor, vai lá, converse com ele, tem um professor que você tenha afinidade, segurança, confie nele e deixe que ele faça o trabalho dele. Cada um no seu quadrado, mas hoje a informação tá lá, né? Daí você mais ou menos assim, ó, viu? Quero que você faça isso aqui. As pessoas vão lá no Google, dão uma pesquisada, né? E lá vende tudo, né? Sim. Aí... O verdadeiro, o falso. E aí lá aceita qualquer coisa. Aceito qualquer coisa.